Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou o Saulo Milete. E a gente está aqui para gravar uma sequência de 4 vídeos com o Saulo, 4 de muitos que virão. E a primeira pergunta nesse primeiro vídeo é do Luan, do Rio de Janeiro. E ele faz uma pergunta direta e reta, mas importante, que é a seguinte: qual o ideal ou o melhor jeito de fazer um briefing com um cliente? Levando um questionário fechado ou fazendo uma conversa aberta? Como vocês fazem? O que você acha que é melhor e como você faz, Saulo? Eu diria para o Luan o seguinte: não há receita. Eu acho que não há receita. Eu sempre encaro que cada cliente é um cliente, tem uma maneira de pensar, Luan. E nessa ideia de que cada cliente é um cliente, tem uma maneira de pensar, o que eu tento fazer o tempo inteiro o primeiro passo é ouvir o cliente e tentar enquadrar ele. Eu quero entender qual é o tipo de pensamento que ele tem. Às vezes ele é pragmático, dogmático, muitas vezes o cliente... romântico sobre a própria empresa. Muito, e se enxerga de um jeito que você na porta já sabe que não é aquilo. E outra, também tem um tipo de cliente que me chama muita atenção, que é um cliente desconfiado. Porque às vezes é o primeiro contato que ele tem com esse tipo de serviço que ele está buscando contigo. E ele vai ficar te testando o tempo inteiro. Então, eu sempre primeiro tento entender qual é o perfil do cliente para saber como eu sigo. Sim, eu tenho algumas perguntas pré-formatadas, porque eu nunca vou numa reunião, numa primeira reunião com o cliente, às cegas. Eu faço uma lição de casa. Eu estudo sobre ele, estudo sobre o mercado dele, faço uma boa lição de casa, e eu não digo isso assim que eu chego. Eu não falei, cheguei com um leque de cartas aqui, eu chego quieto e quero te ouvir. Duas orelhas e uma boca, melhor escutar do que falar, começa por aí. O Rocky Balboa tem uma frase ótima, que ele diz assim: ninguém aprende nada falando. Então, eu sempre fico com essa coisa, eu tô lá para aprender. Eu entendo do seu negócio, vim aqui para te ouvir. Eventualmente, eu faço algumas perguntas de provocação, porque eu quero sentir até onde eu consigo espremer e tirar algumas verdades desse cliente. Não por embate, mas porque eu realmente quero decupar ele. Então, vou te contar uma pergunta de provocação. Ela poderia ser algo do tipo: ele me fala sobre a empresa dele, que eles cresceram e que agora eles estão buscando um crescimento de 15% para esse ano e tal, e eu falo para ele, mas você acredita nisso que você está me dizendo? Boa, vou anotar. Porque às vezes ele está tão formatado e muitas vezes ele fala assim: não, acho que não vai ser possível, mas é a meta. Eu preciso entender até onde eu consigo tirar a sinceridade dele. Porque, no final das contas, o que eu vou fazer, o trabalho que eu vou fazer, é uma tradução de todas as verdades que eu vou encontrar. Mas sim, tem um questionário. Muitas vezes isso não adianta de nada, porque logo no começo a gente já cai para o improviso. Imagina que você chega, o cliente é provocador, ele começa a te jogar na parede, você precisa ir esgrimando com ele, tentando segurar a mão dele e chegar num lugar comum, num denominador comum, né? O que eu gosto na pergunta dele é que ele começa com uma questão de ideal ou melhor, ou seja, ele já pelo menos já parte é verdade. do princípio de que não tem o jeito certo e errado. E isso é uma coisa que eu tenho percebido muito em curso, tenho percebido muito em sala de aula, muito também nas perguntas que a gente recebe aqui no canal. Geralmente é assim: qual o jeito certo de fazer? E aí, a preocupação que a gente tem aqui, que eu acho que tem muito com a ver com o Saulo falou, é que a gente precisa ter muito mais, na verdade, flexibilidade. Não tem um jeito certo, não tem um jeito ideal. Tem o que talvez seja melhor ou pior em cada caso e a sensibilidade para a gente identificar. O problema é que a gente vem de um modelo de educação bastante cartesiano, que a gente acha que é sempre assim: a escola, professor, puxa, você deu a resposta certa, Saulo, eu vou te dar um sorrisinho, uma estrelinha, uma nota A. Se você fizer a pergunta errada ou a resposta errada, que é pior ainda, né? Você, Saulo, nota F, sua mãe vai te dar uma bronca e você não vai poder jogar videogame. E a gente tem que começar a parar com essa coisa do certo e errado e muito mais trazer para a nossa realidade, para cada cliente, para cada situação, talvez uma flexibilidade, uma sagacidade para poder navegar. Essa questão das verdades que o cliente traz é realmente fundamental a gente descobrir no processo. Aí eu separo em 2 fases. Como é que a gente trabalha aqui? Você não está numa fase de contato com o cliente, prospecção, eu não levo questionário nenhum. Eu vou realmente, por que eu estou aqui? Como é que você acha que eu posso te ajudar? E a gente escuta mais. Mas quando a gente começa um trabalho,
e vou com o briefing bem formatadinho. E é por uma questão mais operacional, nossa, esse briefing inicialmente ele é padrão, focado no negócio, dos objetivos do negócio, não no que ele espera da marca, da identidade, do posicionamento. Mas eu uso isso para ter uma imersão mais rápida no negócio dele, mas na reunião ela é só um guia para outras perguntas. Então, na maneira como a gente hoje usa, te manda depois do negócio fechado, contrato assinado, brief para o cliente, ele responde, a gente volta e aí vai para uma reunião com uma série de outras perguntas que daí são aquelas realmente mais importantes. E uma delas que funciona muito bem em reunião para quebrar o gelo e te dar informação para a marca é: por que você fundou essa empresa? O que te motivou a criar a empresa? E é algo que, para quebrar o gelo, é ótimo, porque o cliente gosta de falar daquele momento, ou da dificuldade, ou do sonho, e você precisa conquistar a confiança do cliente se você quiser chegar nas respostas verdadeiras. Porque no começo, parece que você lê o briefing assim, pô, esse cara não precisa de mim, ele não tem concorrentes, o produto dele é o melhor do mercado, então ele não precisa de nada. E chegar na verdade é o grande desafio, mas para isso é sensibilidade, não é pergunta certa ou pergunta errada. Eu tento fazer um exercício sempre que é o seguinte, fazendo uma analogia escrota, comparando com um restaurante, o sujeito vai no restaurante e ele chega lá e falaram para ele de um prato. Então ele fala, eu quero tal prato. Ele come e fala, pô, mas nem era tão bom assim. Só que daí a culpa não é de quem indicou o prato, a culpa é do restaurante, porque o prato não era exatamente o que ele queria. Aí você pergunta, tá, mas o que você queria? Eu não sei, eu vou saber quando eu provar. Exatamente isso. Então, algo que eu tento manter como exercício na cabeça é, eu nunca pego um briefing inicial, eu nunca aceito o tipo de briefing comum que vem, que é, nós queremos X coisa. A pergunta que eu tento fazer é, independente de X coisa, qual é o Y lugar que você quer chegar? Me fala da sua expectativa, não do produto que você quer. Não porque... o que você quer comer, mas qual a experiência ou qual resultado você espera porque dessa invariavelmente não vai ser esse produto que você vai comer. Invariavelmente você veio aqui com uma expectativa que é outra coisa. Muitas vezes bem menor, inclusive. Então, esse é o primeiro exercício, de tanto faz o que ele vai me pedir, eu quero saber onde ele quer chegar. Porque daí eu alinho a expectativa com a entrega. É uma preocupação que eu sempre tenho pavor disso. Justamente por isso, o sujeito pede um prato que nem é o que ele gosta tanto assim, mas indicaram, ele entendeu que é, né? E aí dá errado. E a segunda coisa é, esse briefing que a gente pega com ele, eu volto. Eu nunca pego um briefing, entendo, melhor que seja conversa e volto com uma proposta. Eu volto com um briefing feito por nós. Ou seja, decodificando, traduzindo para validar aquele briefing. Exato. E aí eu falo, escuta, o que a gente entendeu é isso, faz sentido? E ele pode falar, não, então ótimo, vamos repassar. Ou é exatamente isso, Saulo, ótimo. Aí eu começo a montar uma proposta para ele. Mas tem sempre essa preocupação da expectativa, assim. Quer dizer, aquilo que você acha que você quer, às vezes não é. Eu me lembro, anos atrás eu precisei passar por uma cirurgia. E eu cheguei no médico e falei, olha, eu pesquisei muito e eu vi que o melhor tipo e tal. Ele falou, olha, se você quiser bisturi, vende ali no metrô Santa Cruz, porque se você já sabe o que você quer, eu nem preciso estar aqui, né? E eu achei brilhante isso, porque é exatamente a mesma coisa. O sujeito chega e fala assim, Sebastiane, quero uma marca, um logo novo. E você olha e fala, não é isso. O que você precisa é outra coisa. Muitas vezes não é um logo. O que você precisa é parar de colocar a samambaia na recepção, é só isso. Ou tirar o gorro de Papai Noel do logo na época do Natal. Tipo isso. Então é meio que esse o pensamento. Então, pessoa que fantástico, um restaurante que você chega e fala, olha, eu tô sentindo que a minha fome tá nesse nível, eu gosto desse tipo de comida mais picante, mas hoje eu sinto que eu gostaria de sentir mais leve. Uma dificuldade que eu tenho com muitos restaurantes é que daí eu como demais, eu não sei escolher, eu pego um pouco de cada coisa no buffet por quilo, e no final, mesmo que eu tenha escolhido, eu nunca saio satisfeito. E aí depois o chefe volta com uma proposta de prato para validar com você, olha, em função do teu perfil, da tua necessidade, imaginei isso. É uma experiência fantástica. De alguma forma, quando a gente é mais assertivo na metodologia, a experiência para o cliente também é transformadora. Então é isso que a gente tem que pensar. Mas metodologia não pode ser uma caixinha rígida. E cuidado, porque muita gente usa a questão de metodologia não ser uma caixinha rígida para posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não. Você tem que pensar no processo e você tem que principalmente desvendar nesse processo, falando de briefing, qual realmente é o problema. E raramente é o que está colocado no briefing. É um fato isso. Tem sempre essa história de que a verdade ela está sempre oculta, né? E
às vezes, para não falar sempre, eu me sinto quase um psicólogo de cliente, né? Porque o tempo inteiro eu tô ali... Algo que veio na minha cabeça agora, uma lembrança de um cliente muito querido pra gente, voltou já com vários projetos, etc. Um dia veio a percepção de que, a equipe não entende quem esse cara é. Então ele tem a equipe errada. Na verdade, tudo que ele faz aqui dentro não dá resultado porque ele é brilhante, a equipe não acompanha esse sujeito. E qual que foi o nosso insight dentro disso? A gente precisa fazer um trabalho muito focado no RH, porque o RH precisa entender essa importância para começar a contratar melhor. E isso trouxe uma mudança significativa, quer dizer... O problema é o concorrente que está inovando, o problema é que as pessoas não compram mais esse produto que é de papel. Não era nada disso. O problema era a equipe não entende, né? E aí, como isso ficou claro pra gente, nesse caso específico? Ficou claro no momento que ele fez uma campanha de endomarketing dizendo o seguinte: quem bater resultado esse ano ganha uma viagem para a Europa, para qualquer lugar da Europa, com acompanhante, tudo pago. Tudo pago. Ninguém ganhou. Ninguém bateu, ninguém se esforçou. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, se eu trabalhasse nessa empresa... Eu ia adorar ganhar essa. Nossa, no primeiro dia eu ia falar pra ele, eu já quero te adiantar, só pra você economizar dinheiro, Rússia, tá? Se você quiser já ir comprando, porque eu vou ganhar. Não tem como eu não ganhar isso. E ninguém se esforçou, ninguém... Então, você começa a perceber que o problema é justamente totalmente diferente do que se imagina, né? Muitas vezes o briefing é só um ponto de partida para a gente começar. Ter processo é importante, mas saiba montar inclusive briefings para cada situação, para cada projeto. E quanto mais você trabalhar, mais você vai ter no repertório esse tipo de pergunta, Luan. E uma última coisa, só para fechar mesmo, Luan, é um pensamento solto, um drops aqui, tá? Eu acho muito perigoso quando um profissional entra na sala querendo ser esperto demais, se gabaritar, entende? Se validar, mostrar que ele tem uma legitimidade. Olha, eu sou realmente muito bom. Eu acho perigosíssimo isso. Se você já tá lá, já te ligaram, já te mandaram e-mail, você já ganhou o prêmio. Você não precisa provar nada para ninguém. Selecionado. Você não precisa provar nada para ninguém. E eu acho muito importante voar, sabe, em modo stealth, baixo, silencioso, deixando o cliente falar. Porque você precisa entender que você não é o Michael Jackson lá, você não vai andar para trás e sabe, não, você está cumprindo um papel dentro de uma coisa muito maior. E é importante ter o cliente aliado contigo, só que sendo o protagonista da própria história, né? Então, isso me lembra uma reunião que eu fiz anos atrás, uma empresa gigante, um hospital, e o fundador do hospital falando, a frase que ele falou para mim foi a seguinte: agora esse negócio de comunicação parece que tá pegando, né? Porque eu sou da época que o que interessava numa cidade era o advogado, o médico e o delegado. E normalmente o prefeito era o médico. Quando ele falou isso pra mim, já ficou claro que eu ali era o cocô do cavalo do bandido. Assim, você é só o sujeito que veio aqui porque estão falando que agora tem um negócio de brand que é importante. Mas eu não acredito, né? Então... O projeto inteiro foi tocado com uma série de insights nossos, mas que o tempo inteiro o que eu falava pra ele era o seguinte: doutor, foi por conta dessa frase genial que o senhor falou que a gente chegou nesse lugar. Foi por conta desse insight maravilhoso que o senhor deu que a gente chegou nesse outro lugar. Então eu fui construindo a escada de mão dada com ele, sendo ele o sujeito mais esperto da sala. Ele era o protagonista. A gente ali era só... Então é importante isso também. Você abaixar a cabeça, modo stealth e guiando o seu cliente para você chegar onde você precisa. Você precisa ter aliados no final, né? É isso. Perfeito. Lu, ótima pergunta, rendeu mais até do que a gente imaginava e continua mandando. Turma, o que a gente vai fazer agora, a partir desse vídeo, embora talvez tenha algum vídeo que saia depois diferente, as perguntas manda nos comentários, tá? A gente não vai mais colocar link lá do formulário, então não tem mais pergunta anônima, coloca aqui a tua pergunta, fala de qual cidade você é e nos comentários a gente vai começar a selecionar as perguntas que a gente vai responder. Valeu? Até mais.